Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos novamente aqui para mais um episódio. Hoje estamos presentes eu, Ryzen, como deve ser, nosso querido Fink, legal, e o nosso querido Tio Gamer. Uhul! Hoje neste episódio nós falaremos sobre o filme New Gods, Netzer Reborn. Novos Deuses, o renascimento de Netzer. Como é de praxe, vou pedir para vocês, quando tiverem um tempinho aí, vão lá nas redes sociais e ajudem o Byte Furado a chegar a mais ouvidos, compartilhem lá o Byte Furado, comentem nas nossas redes sociais, vocês também podem nos mandar e-mail se quiserem. E se você tiver uma grana sobrando, você pode ir lá no PicPay e fazer uma doação para que nós continuemos postando mais temáticas gamer, geek, ciência e tecnologia aqui no Byte Furado. Vamos nessa! Hoje o nosso episódio 89 traz esse filme, essa animação aí da Netflix. É um filme que foi lançado recentemente, em 12 de abril de 2021. Ele tem 1 hora e 56 minutos de duração. É uma animação, ação e fantasia. A nacionalidade dele é da China, então é um filme chinês, com direção do Ji Zhao, algo assim. Na sinopse desse filme consta o seguinte: Netzer, um fã de corridas que ganha vida como entregador, encontra velhos inimigos e precisa redescobrir seus poderes para proteger a família e os amigos. Eu particularmente achei essa sinopse um pouco ruim, mas é a que consta lá na Netflix, então meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, tem que reclamar com a Netflix. Não é verdade, vou chegar no Twitter hoje, muito. Este nosso episódio vai acontecer da seguinte maneira: nós vamos fazer um primeiro momento aqui, mais ou menos uns 20 minutos de conversa aqui sobre este filme, sem nenhum spoiler, então você que ainda não assistiu o filme pode ficar tranquilo neste momento. Quando chegar a parte do spoiler a gente vai avisar, e nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco do filme, nossas impressões, o que nós achamos e dar uma nota. E aí, Tio Gamer, e aí, Fink, o que vocês acharam desse filme? Foi uma animação que eu achei legal, hein? Eu mesmo achei, assim, a animação em si, os gráficos ali por trás, eu achei bem legais. Teve alguns momentos que mostraram algumas coisas. Teve um momento principalmente assim que mostraram uma pedra, algumas pedras, era mais um tipo de paisagem, e que pra mim tava muito realista ali. Eu acho que eles misturaram um pouco de alguns elementos reais com animação. História, eu também achei uma história legal. Já uma história histórias ali de deuses misturado com humanos ali mais antigos. Há 3.000 anos, nós, os 4 reis dragões, paramos de nos enfrentar e nos unimos para forçá-lo a se matar pelos crimes que ele cometeu. Esse Netzer, ele realmente tenta trazer essa história para os tempos atuais. Achei bem interessante, é uma ideia legal. Já vi outros tipos de ideias que vão nesse sentido, só que eu ainda não tinha visto uma animação assim, ou um filme assim, contexto. Achei que foi um contexto bem interessante, bem legal e que deu certo. Teve alguns poucos momentos assim que eu achei que foi um pouco forçado, mas eu acho que todos os filmes têm alguns momentos que eles têm que forçar um pouco. Tirando isso, eu gostei bastante da animação. Tô até esperando o 2 já, ou os próximos filmes do estúdio. E talvez até ver alguns que saíram antes, tipo Estúdio Ghibli. Logo no início a gente vê a corrida, né? É muito bacana a animação, muito rápida, dinâmica. Parece até cenas de ação da Marvel, assim, de super-heróis e tudo pulando e usando as construções, muita velocidade e rock and roll. Aí o cara fala com a gente, né? O Netzer. Eu sou o Netzer. Então, como se fosse aquelas séries, né? Dos anos 90, 2000, o protagonista fala com a gente. Aí é bacana, a gente acompanha a cidade dele, a família dele, o trabalho dele, né? Vai acompanhando um pouco da personalidade dele, e aí os problemas da cidade vão se apresentando, e os problemas da família dele também, muita cobrança para ele arranjar um trabalho, e aí a gente acompanha o crescimento dele, né? A maturidade dele. Isso é bacana, que influencia na história, né? Lá na frente a gente vai ver como que esse crescimento dele ajuda no desfecho. É uma animação bem bacana. Fazia tempo que eu não assistia uma animação com essa qualidade, na minha opinião, porque você tem uma série de fatores ali dentro que demonstram uma obra bem complexa. A gente tem ali um cenário steampunk, dieselpunk, né?
porque nós temos um cenário meio retrofuturista, né? Temos aquele um futuro com algumas pegadas retrô e a gente tem ali os automóveis dominando, principalmente a gente vê a questão das motos, né? Eu acho que esse filme, ele deixa um pouco a desejar na questão das explicações para essa cultura, né? Essa cultura chinesa, essa cultura oriental, esses deuses. E isso fica um pouco, talvez porque tenha filmes anteriores e vão ter filmes posteriores, e para os chineses, as chinesas, essas histórias já sejam bem batidas, né? Então, ficar repetindo a história talvez não seja tão legal para elas lá. Mas para nós que não conhecemos tanto, né? A gente fica com um pouquinho de quero mais, quero entender melhor, mesmo porque tem uma disputa ali dentro, né? Um diz que um é mal, o outro diz que é o outro, então a gente, às vezes, nessa confusão ali do enredo, a gente fica meio na dúvida de qual seria mesmo a própria história por trás, da própria cultura desses deuses. Para quem já assistiu coisas, né, de que tem a cultura oriental, que tem a cultura chinesa, a gente já vê alguns deuses ali, né, o rei macaco, então a gente já tem algumas ideias, mas poderia ter sido explicado de uma melhor maneira, tanto que depois que vai se desenrolando ali a história, a gente vê que ele já sabe daquelas histórias, é uma cultura já, né? Já é uma coisa de conhecimento deles ali, dessa ideia dos deuses. Então faltou um pouco da explicação para quem tá assistindo, principalmente o público ocidental. Quer que eu peça desculpas? Não sei se a gente que tem que se esforçar mesmo, ir atrás, dar uma estudada e ler mais sobre essas coisas, né? Já que talvez ficaria realmente muito maçante para quem já sabe bastante dessa história, para ficar repetindo. É tipo a gente ficar, né, repetindo a história do Bruce Wayne. Como é que foi, como é que o Bruce Wayne se tornou Batman e tal. Então senti falta um pouco, mas o resto é um filme bem completo. A parte gráfica dele, o design é bem interessante, como o Fink falou. Tem uma parte que a gente parece que tem uma parte das rochas, de água, de tudo que parece que tá filmando na própria natureza mesmo. Não parece nem que é uma animação de tão bem feito. Tem ação, tem uma história complexa ali dentro. Tem uma duração que dá para aprofundar também o roteiro. Não é aquela animação que é para crianças ou para pessoas muito novas, né? Que faz um desfecho muito simplificado daquela luta e acabou. Não, você tem um desfecho um pouco mais complexo, apesar de que, como o Fink falou, né, tem horas que dá uma forçada, mas assim, como é uma animação e como tem essa questão dos poderes dos deuses, algumas forçadas eu achei normal, não achei que foi tão forçado não, porque quando a gente tá vendo um filme que é live action, um filme que tem uma estrutura maior na realidade, você tem umas forçadas, aí você fica meio, rapaz, forçou demais aqui, né? Mas quando você tá falando de animação e que tem questão de deuses e tudo ali dentro, eu já achei que algumas partes que poderiam dizer que era muito forçado, eu achei que dava pra relevar, sim. Tanto que no filme as pessoas comuns ali, eles não ficam surpresos, né? Quando aparece o pessoal com poder. Eu tô passada, chocada. Então, não é uma coisa assim mirabolante para a cultura deles, para o universo que eles estão inseridos ali dentro do filme, né? É um filme que eu gostei bastante e, inclusive, se não fosse um filme que a gente estivesse falando aqui, eu faria a recomendação dele nos nossos episódios do Byte Furado, porque realmente vale a pena assistir. Uma animação de qualidade, estamos aí esperando a sequência. Esses momentos que eles não explicam e a gente fica meio assim deslocado, meio esquecido, a gente passa batido e fica querendo saber o que está acontecendo, né? Saber um pouco a gente sabe, né? Mas a gente quer alguém explicando e... Tanto que tem algumas cenas do passado que até muda a animação, né? Fica mais cartunesco. E ali tem um pouco de explicação, mas muita coisa não tem. E como tu disse, as pessoas já estão acostumadas, então a gente deveria estar acostumado também, mais ou menos assim. Mas um ponto forte do filme é essa curiosidade que a gente tem de ir até o fim para saber o desfecho da história, para saber o destino dos personagens. E falando em personagens, eu achei muito interessante a quantidade e a versatilidade também. Gostei da motoqueira lá, que compete com ele nas corridas. Ela ajuda na história também. Tem a família dele, né? Sofre bastante por conta da gangue lá,
do rei do mar oriental. Os capangas que o rei também manda, né? Eles são, assim, bem curiosos e dão umas cenas de ação bem bacanas. Então, um filme recheado aí de ação e de personagens interessantes. Eu gostei do filme, já falei aqui, né? Então, minha avaliação para o que achei do filme é gostei, achei um filme bacana, que vale a recomendação. E quando eu vi esse filme, o trailer desse filme, eu realmente me animei, porque eu gosto bastante de animações, e o trailer lembrava muito jogos, né? E na hora que eu vi o trailer, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o Byte Furado, acho que a gente deve discutir, porque a gente gosta muito de filmes, gosta de animações, a gente gosta muito de jogos. Esse filme linkou muito isso. As cenas de ação são bem rápidas, e lembram aqueles jogos, né? Principalmente jogos que são chineses ou que tem a ver com a cultura oriental, como Naruto. Tem alguns jogos que tem esse estilo de porrada, como que tem ali dentro do filme. Então achei que era muito bacana. Eu gostei bastante. Para esse primeiro momento que a gente está, né, explorando inicialmente o filme, sem spoiler, e falamos aqui o que achamos aí inicialmente do filme. A minha nota para esse primeiro momento, para o filme, é uma nota 8, porque eu gostei bastante. Acho que é um filme bem interessante. Olha que legal! E que tem muito potencial para se tornar uma saga. Então, vou ficar com essa nota. Quero ver a fala de vocês sobre nota, o que acharam do filme, para a gente terminar essa primeira parte para a parte com spoiler. Algumas coisas me impedem de dar a nota máxima. Acho que é isso que a gente já falou, de algumas coisas passarem batido, a gente ficar meio deslocado, sem entender. Algumas coisas se resolvendo muito rápido. Acho que a armadura dele, eu não sei se era necessário. Acho que ficou uma coisa muito importante que, no fim das contas, ele mesmo resolveu. Acho que a animação, eu gostei, assim, nas cenas de ação, mas em outros momentos parecia um pouco stop motion. Não sei se vocês sentiram isso, mas parecia um pouquinho mais lenta. Então, acho que descontando aí alguns décimos, eu quero dar a nota 8. Bem, eu também gostei do filme, né? Acho que eu deixei claro isso. E, assim, como eu disse, eu achei os gráficos muito bonitos e muito legais. A história foi bem interessante. Embora eu tenha algum pouco conhecimento ali da cultura, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento dessa cultura do que o Raven. Eu acho que teria um pouco mais das coisas. E acabei gostando ali, e como eu falei, essa vinda para esse tempo contemporâneo nosso, eu achei bem interessante. Vou dar nota 8 também. Olha que bacana! Assim, pra mim eu acho que é considerado nota alta já. Uma animação bem interessante, bem legal. Pô, nota 8 eu já estou comparando com o Nomadland, que tá concorrendo ao Oscar. Então acho que boa nota. Nota 8. Caros ouvintes, lembrando aqui que as nossas notas, elas não são uma nota técnica, né? Tem a ver com a técnica do filme, tem a ver com várias coisas, mas muito a ver também com nossos gostos pessoais, né? Quando a gente gosta de um filme, a gente dá uma nota boa, por mais que o filme não seja tecnicamente o melhor. Então, às vezes você vai ver aí um filme concorrendo ao Oscar, disputando com um filme que não tá nem na lista, né? Mas isso é normal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nas notas aqui, se você, cara ouvinte que ouve o Byte Furado aqui, é mais do universo gamer, geek, etc., você com certeza vai dar uma nota muito maior para esse filme do que para Nomadland, que é um filme mais chato, mais parado. E então a nossa nota tem a ver com isso, né? Cada um dá sua nota subjetivamente. E essa tá difícil de fazer os cálculos aqui. Um deu 8, outro deu 8, outro deu 8, né? Essa tá difícil, tem que pegar a calculadora, mas a média é 8. Pronto, finalizou. Então, caras ouvintes, nós recomendamos esse filme. Se você não assistiu ainda o filme, você pode ir lá, pausa o episódio, vai lá, assiste o filme e corre aqui para o nosso segundo momento, porque agora vai tocar a musiquinha aí. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Esse som mesmo. Agora vamos para a nossa parte 2, nosso momento com spoiler do Byte Furado. Eu sei que vocês gostam de spoiler, é um momento bacana. Quando a gente assiste aquele filme, aquela animação, quando a gente joga aquele jogo que a gente quer falar sobre, quer comentar, quer ouvir alguém falando sobre ele. Então essa
É a nossa função aqui no Byte Furado comentar sobre essas coisas. E basicamente esse filme, como eu disse, foi uma recomendação minha pro episódio. Quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, esse filme tem tudo a ver com o Byte Furado, porque é uma animação que parece ser muito bacana e tem a ver com o jogo. Parece um jogo ali, né? Então, eu decidi fazer a recomendação. Nossos baitinhos aceitaram assistir e discutir esse filme. Assim, é um filme que realmente vale a pena, porque você fica meio que preso ali na história, quer saber o que vai acontecer. E não é também um filme com tantos clichês, eu achei. Claro que você sempre tem aquela jornada do herói, tem aquelas coisas que tem que acontecer no filme, né? Uma introdução, um meio e uma conclusão. Então tem algumas coisas que elas são necessárias ali pro roteiro para você fazer um filme. Mas assim, na medida do possível eu achei que seguindo essas estruturas, mas não teve tanto clichê dentro do filme. É claro que para uma animação, né, que fala sobre deuses, tem algumas coisas que teriam que ser clichês mesmo, né? Ele descobre o poder, depois ele vai treinar. Ruim, a gente já acha ruim quando não treina, né? Quando aquele personagem ia ficar forte sem treino nenhum, é meio chato. Parece que ele é só um escolhido mesmo e não teve nenhuma dificuldadezinha, então fica mais complicada. Jovens, criado com leite com pera. Então, abri essa parte, já falei bastante. Think to Game, o que vocês acharam agora do filme com spoiler? E quais as melhores partes aí que vocês gostaram do filme, que vocês se animaram? Ou não, né? Pode ser a parte que vocês dormiram também. Dormiu, aí teve que voltar depois. E aí, o que vocês acharam com spoiler agora? Várias coisas que eu gostei, que eu gostaria até que se tornasse parte da história, mas não chegou a tanto. Alguns personagens, né? O Netsa, por exemplo, achei que ele fosse se tornar o motoqueiro fantasma, né? Que ele tem a moto e o poder do fogo. Quando ele começa a montar a armadura dele, eu achei logo que ele ia fazer uma moto para ele também. E que ele ia fazer a moto do macaco e ia fazer a dele também. Achei que ali, naquele momento, ele ia fazer 2 motos e a armadura. Ia combinar tudo, ia ser uma transformação e tal. Tio Gamer, eu nem pensei no Motoqueiro Fantasma. Olha, eu vou falar a verdade. Eu não sou muito fã do Motoqueiro Fantasma, não. Acho que foi por isso que eu nem liguei esses pontos aí. Porque eu não sou fã mesmo, não. Mas é uma ideia interessante mesmo. Podia ter acontecido realmente, né? Ele já tá cheio do fogo ali, gosta de moto. Dava pra ter sido o Motoqueiro Fantasma mesmo. No fim das contas, a moto serviu pra aproximar o vilão, né? Que veio roubar a moto dele, aí atacou a família, atacou todo mundo. Acho que a moto foi mais pra esse sentido. Quando ele conhece o macaco ele é poderoso, né? Ele tem telecinese naquele bastão dele, ele tem muito conhecimento, ele passa muita experiência. Ainda assim, ele fala do Netsa como uma força destrutiva, né? Que acaba com tudo. Aí eu fiquei assim, caramba, se o macaco tá com medo do Netsa, né? É porque o negócio é forte mesmo. Aí eu já fiquei preocupado, porque eu achei que o Netsa fosse aparecer e resolver tudo, que ia ser uma transformação, que ele ia lutar, derrotar o inimigo e ia acabar. Mas aí não, né? A gente vê que ele resolve do jeito dele, que ele busca o caminho da maturidade e vai resolvendo ali a história. O macaco não é qualquer macaco. Ele é o Sun Wukong, o rei macaco. Então ele é realmente muito poderoso. Se eu não me engano, na mitologia deles, ele derrota todos os deuses pra fazer a nova ordem. E é uma história bem interessante, conhecida de pra lá. Todas essas histórias aí são bem conhecidas pra lá. Acho que meio que faz parte do cotidiano deles. Inclusive, que a Raíssa falou, meio que por isso que a gente não entende um pouco e eles não se importam de explicar tanto. Embora eu achei até que eles explicaram algumas coisas que eu tava pensando que talvez eles nem explicassem, mas sobre o Netsa. Tem momentos assim que realmente explicações demais ficam chatas, mas se eles querem atingir um público maior e que eles não conhecem muito aquilo, eles precisam arranjar um meio termo. Porque senão eles não conseguem o público de lá e não conseguem o público, ou então não conseguem o público daqui. A situação é meio complicada. Uma pergunta. Quando você era pequeno, seu pai nunca contou a história de Netsa e do Rei Dragão? Do Motoqueiro Fantasma eu também não me toquei nisso. Até porque, assim, pra mim o Motoqueiro Fantasma é muito ligado ao inferno em vez de ao fogo. Até porque ele tem cabeça de caveira. Realmente, uma coisa que depois eu fiquei pensando, acho que lá pela metade do filme, ou quase pelo fim do filme, eu tava pensando a moto, que no começo tinha um papel bem importante ali, depois não teve mais esse papel tão importante. Teve aqueles
Porque logo no começo teve aqueles momentos de corrida de moto. Teve até uma pequena batalha lá na moto. Só que depois essa moto realmente ficou meio esquecida. As batalhas foram mais com a lança e os punhos. Mas teve a moto Barão, rapaz. Ah, é verdade. Teve a Moto Shark. Esse foi um momento interessante no meio do Moto Shark, né? Realmente aconteceu, eu fiquei, pô, bacana. Embora naquele momento teve um negócio assim que eu e o Heiser ficamos pensando, como assim? Uma cachoeira dentro do mar? Era espuma, não era? Não era brilho, alguma coisa assim? Rapaz, sei lá o que era aquilo. Parecia uma cachoeira. Era magia, alguma coisa assim. Esqueceram naquela hora que eles estavam dentro d'água. Não, pô, ter doido, eu acho que era uma energia, alguma coisa assim. Porque era só pra água descer, não parecer uma cachoeira daquele jeito, né? Se eles já estavam dentro d'água. Foi estranho. Agora, teve alguns momentos assim que na animação também que eu fiquei pensando, pô, aquela caixa era uma pessoa interessante e eles exploraram um pouco ela, e teve um momento que ela meio que some depois que aconteceu o acidente lá, e eu fico pensando, pô, ninguém se ligou nela. Todo mundo tava lá fazendo as coisas, ninguém tava se importando com a caixa lá que tinha sumido. Um monte de gente ferida, ninguém ligou de procurar ela. É verdade, né? Ela foi meio que renegada, assim, né? Porque ela parecia que tem um papel mais interessante. Eu acho que essa parte do relacionamento dele foi uma parte que eu achei um pouco intrigante. Que normalmente nos filmes ele vai encontrar a pessoa que ele gosta ali, começa aquele negócio de relacionamento, e alguma hora ou outra ele vai ficar com aquela pessoa. E não teve esse toque de romance no filme. Por mais que ele gostasse da menina lá, e parece que a caixa também tinha algum sentimento ali, não entendi direito se era mais como irmã mesmo ou tinha algo mais ali. Na hora que ela vê ele conversando com a médica, ela já sai meio triste, vou ali e tal. Por sorte ela vai ficar ali naquela árvore, né? Naquela parte ali da cidade, ali do hospital, e percebe o traidor. Então eu achei bem interessante essa questão do romance, porque realmente não focou nisso, apesar de ficar implícito que eles se gostavam ali, e depois ela ficou junto com ele até o final, porque também sequestraram ela, né? Então meio que o relacionamento ficou ali dentro da história, mas não ficou aquela melosidade, né? Digamos assim, eles focaram em outra parte da história, em outros acontecimentos. Isso me lembrou bastante os animes mesmo, né? Eu acho que tem uma pegada grande de anime, né? O personagem principal tem uma grande personalidade, desenvolve algumas outras sub-histórias e ficou parecendo mesmo uma animação, né? Não é um anime, né? Não é aquela animação mais hollywoodiana. Então acho que teve essa cara de anime e teve uma cara de jogo. Eu acho que foi bacana isso dentro das histórias. A questão da armadura, Tio Game, é porque ele tinha muito poder. O Netsa é como se fosse uma alma que estivesse ali dentro dele, né? É a reencarnação, só que é como se fosse uma só pessoa, mas são duas ao mesmo tempo, né? Já que ele renasce ali, ele nasce de novo. Então ele é o Netsa, mas não é ao mesmo tempo, né? É bem interessante isso, né? E assim, ele tinha tanto poder que se ele não tivesse aquele ferro lá pra conter o poder dele, ele poderia queimar o próprio coração, né? Então ele usa aquela armadura para conter o poder dele, que é muito forte. Por isso que ele usa a armadura. Pra ele sobreviver embaixo d'água também, né? Nem tanto, Tio Game. O poder dele servia para ele sobreviver debaixo d'água já. Só que a armadura era para conter o poder dele. Tanto é que no final, quando ele tá enfrentando o Rei Dragão, ele vai perdendo a armadura e ele tira o resto da armadura para não se conter mais. E ele usa todo o poder dele para poder derrotar o Rei Dragão. E aí, tu vê que ele tá morrendo. E parte do que ele tá morrendo é justamente por ter usado o poder dele demais. Aí o Netsa vai lá e ajuda ele. E outra coisa interessante aí, que nos pós-créditos nós já tivemos a confirmação aí que vai ter o 2 ano que vem já. Além disso, nós teremos mais 2 animações diferentes que também terão temáticas parecidas e que parece que serão interessantes. Inclusive, pretendo assistir. E também o filme ele traz tem uma temática muito bacana, né? Que é a questão da água lá. Então, quando começa o filme, a gente já percebe, né? Que falta água na cidade. E a gente fica assim, poxa, mas tá faltando água na cidade, né? É uma problemática que, inclusive, no Brasil a gente enfrenta em algumas regiões, né? Em algumas cidades faltam água e tal. E a gente fica pensando, né? Tem lá a cidade e aquelas pessoas que têm poder, influência ali dentro, dominam os poucos recursos de água.
E mais à frente a gente percebe que, na verdade, o Rei Dragão é que ele monopolizou a água através dos dragões da água, né? Então ele sugou a água da cidade, é um filho da mãe. Diretor do caos, o agitador dos mares. Aquele cara insuportável e arrogante. Na verdade, é pior do que ele monopolizar a água que tem, é porque ele que foi o responsável pelo sumiço da água, né? Isso que foi o mais cruel, digamos assim. Então, o Lee, ele tem uma relação bem interessante com a cidade, né? E com a família dele. É assim, isso talvez é um pouco da cultura chinesa também, essa questão da família, né? Então a gente vê que na cidade ele é um contrabandista e tal, mas ele fica ali ajudando as pessoas, né? Ele vai lá e libera água, o pessoal, quando ele vê a menininha pedindo água e o rapaz ele fala que não tem a água. E com a família dele ele tem aquela relação que ele sempre foi muito problemático, o pai dele é meio que encabulado com ele, né? Pô, esse menino é muito problemático desde sempre, né? Não toma jeito. Ao invés de arranjar uma profissão decente, foi pra gangue, pro contrabando. Então tem essa relação também que é intrigante. Depois, quando o pai dele morre, né, que vê os poderes dele, o pai dele fala coisas legais e ele fica feliz ali pelo que o pai dele falou, mas muito triste pela morte do pai dele ali. Em certa parte se sentindo culpado, né, já que o pessoal estava atacando ele. Mas já era um momento também que ele estava entendendo ali que não era culpa dele ser atacado, né? Ele estava ali de boa e depois ele consegue compreender que ele pode fazer diferença, pode ajudar, né? Então, eu acho que tem... É o que o Tio Gamer falava já no começo do episódio, né? Esse amadurecimento dele. É bem interessante mesmo toda essa relação e o tempo do filme faz com que a gente possa viver tudo isso. E eu acho que eu gostei mais do filme porque... depois que eu terminei a universidade, fiz um mestrado e comecei a trabalhar, então a gente tem menos tempo, né? A gente tem nossas relações também, né? Com namorada. E eu não consigo mais assistir animes, né? Difícil assistir um anime. E esse filme pra mim foi um pouco disso. Foi trazer um pouco dos animes para um filme. Porque eu achei muita pegada de um anime mesmo, e com pouco tempo, com 2 horas, né? Para alguns é muito, já que filmes normalmente duram entre 1 hora e meia, principalmente animações são mais rápidas. Então eu gostei bastante dessa pegada, eu acho que é por isso que eu gostei bastante do filme. Também eu achei que não exagerou em muita coisa, porque para mim tinha essa pegada mesmo, do exagero, de eles terem poderes, de ter várias coisas que vão exagerar mesmo, por isso que eu achei interessante. Então... bacana que tem todas essas coisas aí, e eu queria realmente compreender mais a cultura, né, sobre esses deuses. Achei bem bacana esse filme pra gente ficar com essa curiosidade e mesmo assim passar ali 2 horas de diversão. Eu gostei, achei bacana. A gente até teve que dar uma pausa, mas foi por causa do nosso tempo, né? A gente tava com tempo ali para fazer outras coisas, a gente assistiu uma parte, quase faltando 30 minutos a gente assistiu depois, mas não porque tava chato, mas porque a gente teve que pausar mesmo. Então a minha nota, inclusive, nota 8, foi por conta de ter gostado bastante mesmo. O Lee, ele é esquentado, né? Ele é cabeça quente. Perdão aí pelo trocadilho. Porque matam o gato dele, né? Ferem a irmã dele. Aí ele fica putaço. Ele quer sair na porrada, ele não quer aceitar o dinheiro do Rei Dragão. Ele quer vingança. Aí depois encontram ele e matam o colega de entrega dele lá, de encomenda. Aí ele quer brigar, ele quer pegar todo mundo. Só quando morre o pai dele é que ele fica triste e a gente tem aquele momento de luto e tal. Aí ficou até chato, né? Por que morreu o gato e o colega dele e ele não ficou chateado, né? Parece que foi meio sem sentido. Então, acho que lá no fim faltou ele dizer alguma coisa... que ele tá fazendo isso pelas pessoas que se foram, né? Pra gente não ficar só com a impressão de que foi só o pai dele. Enfim. E aí ele percebe que não é, assim, buscando vingança que ele vai resolver, né? Buscando pra realidade. Quando a gente percebe um erro nosso, a gente começa a perceber nos outros também, né? Então ele vê no próprio espírito do Netza que ele é um espírito vingativo, né? Às vezes até infantil. Então ele joga isso na cara do espírito, né? E segue, faz, como é que diz? É um tratamento psicológico inverso, né?
diz pro espírito que ele não dá conta, que ele não precisa fazer nada, que ele pode ficar sentado, e aí o espírito vem e ajuda ele, né? Enfim, eu achei que com essa maturidade dele, ele pudesse talvez controlar o poder do Netza, né? Mas como é uma questão de lenda, então é um espírito sem controle mesmo, que ele precisa de outros meios de controlar. De qualquer forma, achei que nessa maturidade dele, além de resolver a história do filme, também ajudasse ele a controlar o poder, né? E é um filme bem divertido, tem bastante parte de ação, né? Você, desde o começo, a gente já começa ali na corrida, na velocidade. Uma coisa bacana que o Tio Game até citou, né? Ele compete direto com a Su, com aquela mulher da motocicleta, que depois ele vai descobrir que é médica, e não sabia nem o nome dela ali. E ela vai correndo pau a pau com ele. Depois ela até pede pra ele melhorar a moto dela, né? Pra ela. Aí ele fala, mas assim você vai me ganhar, né? Então tem essa ação já no começo. Tem muita parte de ação. As lutas são bem elaboradas. O gráfico, o design da animação é muito boa. Bonito! Eu achei que valeu bastante a pena mesmo ter assistido esse filme, porque eu acho que ele é bem completo. Ele é bem completo, entrega várias coisas, uma boa história ali dentro. Eu acho que só faltou mesmo explicar mais essa questão do universo dos deuses ali. Mas não sei nem se caberia, ou o que eles já passaram deu pra gente compreender algumas coisas. A luta dele com o Rei Macaco, né? Que até então era o macaco de 6 orelhas lá, bem interessante também, né? Ele é bem engraçado, o macaco de 6 orelhas, né? Fica tirando graça, acho tudo engraçado. É uma parte de divertimento. No começo ele fala assim, você tem que turbinar minha moto. E ele, então me pague, né? E depois, quando o Netza faz aquela primeira luta, ele vai e dá ele pausa o soco do cara apenas com aquele bastãozinho dele lá. Aí a gente fica, meu Deus, o cara é muito forte, cara, caramba. E a gente fica na dúvida, né? Pô, mas qual é o poder desse cara? Que tanto de poder ele tem, né? Então, bem interessante. Um elemento aí que o Tio Game até citou um pouco, e eu acho que é o que já falamos aqui algumas vezes, e nós destacamos em alguns filmes e jogos, é justamente como lá no filme também mostra como a vingança não leva pra nada. Tem vários momentos que ele tá lá com raiva, que o Tio Game falou, e tá querendo fazer as coisas com raiva, inclusive quando o pai dele morre, ele tá querendo fazer as coisas com raiva e quer se vingar, quer matar o pessoal, e ele não consegue realmente nada ali, e nem controlar os poderes direito, nem fazer completamente nada. A vingança nunca é plena. Mata a alma e ele vai demonstrar maturidade, como ser uma pessoa melhor e como fazer coisas produtivas ali, justamente quando ele meio que abandona isso e tenta fazer as coisas pelas outras pessoas, pelas pessoas que estão vivas ali. Até que quando ele vai lá liberar água, né, conseguir água de volta para a população, ele fala que isso é pelas pessoas que virão, pelas crianças e tudo mais. Esse foi um momento que eu achei interessante aí, que justamente meio que o ciclo da violência, que eu acho que é algo que a gente reflete muito ali em The Last of Us 2 também, e como violência acaba gerando cada vez mais violência, e isso nos mostra ali que tudo começou ali com Netza, embora não saibamos direito o que aconteceu, mas houve uma briga ali, houve violência, ele acabou matando o filho do rei do Oriente ali, e aí o rei queria matar ele, e aí com isso ficou tendo meio que uma guerra ali, briga, na verdade uma briga enorme entre o Netza e as várias encarnações do Netza e o do rei, né? E aí o fim não veio pela vingança, veio pelas outras pessoas, veio para salvar a população. Um destaque para mim foram os espíritos que aparecem nas costas deles, né? Tem o Rei Macaco, que é aquela cor amarela, dourada, brilhante. Aí tem o bastão. Aí o Netza tem as fitas vermelhas e a cor é vermelha, o fogo e tal. Achei um aspecto visual muito bacana. Muita coisa do filme tá no trailer, né? Então acho que na sequência desse filme aí, quando lançar, eu acho que eu já vou direto pro filme. Não vou ver o trailer não, que eu quero ter a surpresa de ver essas coisas enquanto eu estiver vendo o filme. Bem, então acho que é isso a nossa discussão de hoje. Hoje no nosso episódio 89 discutimos o filme Novos Deuses, Renascimento de Netza. E eu vou pedir para vocês, Tio Game, Fink, fazerem as considerações finais, se tiverem mais alguma coisa para falar. A nossa nota a gente já deu lá na primeira parte, né? Cada
cada um de nós deu a mesma nota 8, com a média aí para este filme de 8. Então é um filme que a gente recomenda, que o Bate Furado coloca o seu selo de recomendação. Eu gostaria de dizer que já estou na expectativa para o próximo filme. Vou buscar estudar mais sobre essa questão dos deuses chineses aí, dos deuses orientais. E eu passo a bola para vocês aí para fazerem as falas finais deste nosso episódio. Filme completo, tem bastante coisa, a questão da água, a questão do subúrbio, tem o rock and roll, as corridas de moto, tem a falta d'água, tem a questão da máfia, lembra vários outros filmes de ação, né, e de heróis também. A armadura dele parece até um pouco Power Ranger às vezes, mas ele tá sozinho, não é uma equipe, né. Ainda assim, parece um pouco Tokusatsu, né, só faltou ele ficar grandão e atacar aquele dragão lá. Enfim, bora esperar a sequência mesmo, eu acho que vale a pena acompanhar. Então é isso, caro ouvinte, cara ouvinte. Estas foram nossas considerações, sem spoiler e com spoiler, deste filme aí que nos agradou, gostamos. Tem essa pegada muito de jogos, né, de anime, e traz essa questão da cultura, da mitologia, dos deuses chineses. Então gostamos bastante. Espero que o Bate Furado também se aprofunde nessas temáticas. Quem sabe a gente vai discutir com mais propriedade mais à frente. Demos nossa nota com média 8 aí para este filme. Espero que vocês todos e todas estejam bem, com saúde, assim como seus familiares. Espero que a vacina chegue logo para nós. Wakanda Forever, tchau, tchau. Valeu, falou. Bye, bye.